Nesta edição você vai conferir. Adiada mais uma vez a abertura do processo contra Eduardo Cunha. Vitória da Conquista aparece no ranking das cidades mais violentas do mundo. Mulheres denunciam caso de violência no parto. Bom dia. Bom dia. No jogo político, Eduardo Cunha sai ganhando. A abertura do processo de cassação foi adiada mais uma vez. Em março do ano passado, Cunha foi chamado a depor na CPI da Petrobras. Na CPI, ele afirmou que não tinha contas no exterior, que posteriormente foi desmentido graças ao Ministério Público da Suíça, que enviou documentos comprovando contas de Cunha em bancos suíços. Desde então, ele sofre processo de cassação de mandato no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. Além do processo de cassação, o presidente da Câmara passou a ser alvo de manifestações pedindo sua saída em todo o país, inclusive em Vitória da Conquista. Nós temos um Congresso mais conservador desde o golpe de 64 e o Eduardo Cunha tem representado todas as pautas antipopulares, conservadoras na Câmara dos Deputados. Apesar das provas contundentes contra Eduardo Cunha, o processo de cassação do seu mandato continua na estaca zero após 4 meses. Cunha, junto a seus aliados políticos, tem utilizado de manobra para atrasar o andamento do processo no Conselho de Ética da Câmara. Mas o STF, na próxima semana, irá votar para decidir se Cunha será indiciado ou não como réu da Lava Jato. 4 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um grave acidente na zona rural de Vitória da Conquista. As vítimas eram vendedores ambulantes de panelas, que vinham de Pernambuco. O carro que eles viajavam capotou próximo ao distrito de Inhobim. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. 2 barragens de rejeitos se romperam na noite de ontem em Mariana, Minas Gerais. A repórter Natália Rocha traz mais informações do local. Ainda não há confirmação oficial, mas acredita-se que mais de 15 pessoas morreram com o rompimento das barragens. A estimativa foi dada agora pela Prefeitura de Mariana, região central de Minas, onde ocorreu o acidente. As barragens foram construídas para receber os rejeitos de minério da mineradora Samarco. A cidade está coberta por lama e várias casas foram destruídas aqui. Uma outra barragem também corre o risco de ruir. Mais informações você confere ainda hoje na segunda edição do nosso jornal. Voltamos ao estúdio. Veja a seguir. Conquista está entre as cidades mais violentas do mundo. Um ranking divulgado esta semana coloca a Vitória da Conquista em 36º lugar na lista das 50 cidades de médio porte mais violentas do mundo. Veja na reportagem de Vanessa Vilarim. Em 2015, 138 pessoas foram assassinadas em Vitória da Conquista. Considerando esses dados, a ONG mexicana Seguridade, Justiça e Paz colocou a cidade na 36ª posição no ranking mundial da violência. A taxa de homicídios de Conquista foi superior à de capitais como Recife, Aracaju e Porto Alegre. Eu tenho medo de assalto e estupro. Assalto à mão armada, é o que está acontecendo nessa região mais do bairro onde eu moro. Para 2016, os dados não foram diferentes. Foram registradas só em janeiro 21 mortes, além de 10 estupros na cidade. O sociólogo Itamar Oliveira considera que uma das causas da violência é a falta de instrução. Eu entendo que ela está vinculada ao processo de migração interna no sentido do campo para a cidade. A maioria delas não tem formação profissional suficiente para ocupar a maior parte dos postos de serviços que a grande cidade oferece. A hora do nascimento do bebê é um momento especial, mas para muitas mães o parto se torna um pesadelo ao entrar no hospital. As marcas da violência ficam para sempre. A violência obstétrica ainda é uma realidade, principalmente nas maternidades da rede pública de Vitória da Conquista. Diante da falta de estrutura e humanização dos hospitais, o número de partos em que mulheres sofreram algum tipo de violência, seja física ou psicológica, é preocupante. Aqui em Vitória da Conquista, mulheres contam que sofreram agressões verbais, pressões psicológicas e até violência física durante o parto em hospitais públicos da cidade. Eu sofri violência obstétrica nos 2 partos, vários toques desnecessários. A minha placenta ela foi descolada, romperam, né, a minha bolsa, não foi um processo natural, mas estava evoluindo. No segundo parto, também no pré-parto, mas o pré-parto foi mais rápido, então eu senti menos, né? Eu estava evoluindo bem, colocaram o hormônio, a ocitocina, então eu tive câimbras, então eu sofri repressão pela residente que estava fazendo o meu parto e ela demorou
mais de 1 hora ou quase 1 hora para poder tirar minha placenta, que estava doendo muito. Eu vi mulheres gritando e ouvindo que, na hora de fazer, elas não gritaram. E quanto mais elas gritavam, mais elas eram deixadas para trás e menos atenção recebiam. Eu ouvi do anestesista que eu tinha que ficar quieta, que ele não estava fazendo aquilo porque ele queria e que a gente tinha que agilizar o processo. No Brasil, mais de 25% das mulheres que deram à luz foram desrespeitadas na gestação ou durante o parto. 71% não teve direito a um acompanhante. 75% não recebeu alimentação como recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Não tem outro jeito. A vida é a arte do diálogo. Se não existir diálogo entre o médico e a paciente, nós vamos ter a violência obstétrica. Mulheres protestam em Vitória da Conquista. Veja a seguir. Cerca de 150 mulheres ocuparam as ruas do centro da cidade na tarde desta terça-feira. O protesto foi para reivindicar questões feministas. Elas caminharam do ginásio Raul Ferraz até a Câmara dos Vereadores, onde entregaram as reivindicações ao presidente, Gilzete Moreira. O Museu Regional de Vitória da Conquista está com as portas abertas para visitação. Localizado na Praça Tancredo Neves, a Casa Henriqueta Prates guarda um pedaço da memória da cidade. Quem traz as informações é o repórter Romário Dias. Com arquitetura de estilo colonial do século XVIII, a Casa Henriqueta Prates abriga o acervo do Museu Regional de Vitória da Conquista. O relógio de 1924 já não marca mais as horas, mas o tempo não parou. Os quadros e fotos aéreas testemunham as transformações. A história de um povo preservada no lar de uma senhora caridosa e conselheira. Os objetos usados pelos sertanejos permanecem intactos e nos trazem à memória tempos de coronelismo, grandes embates políticos e a luta do povo nordestino pela conquista da terra e do pão. Da literatura às telas, o cinema novo de Glauber Rocha também em exposição. A labuta do povo sertanejo, mais uma vez contada em retratos da realidade com traços da ficção. O Bom Dia Sudoeste de hoje fica por aqui. Um ótimo dia a todos e até a próxima.